Som. Queridos, graça e paz. Vamos iniciar o nosso momento de culto dessa noite. Vamos orar ao Senhor nesse instante, pedindo a Deus que fale ao nosso coração, que nos abençoe nesse momento de culto que nós aqui teremos. Vou pedir ao nosso irmão Marlos que nos eleve a Deus na oração de gratidão ao Senhor. Santo, santo, santo e exaltado seja o teu santo nome, ó Pai. Estamos aqui, ó Pai, mais uma vez, Pai amado. Grato a Ti, ó Pai amado, pelo dia que Tu nos concedido, ó Pai. Grato a Ti, ó Pai amado, pelas Tuas maravilhas que tem feito em nossas vidas, ó Pai. Nós Te louvamos porque Tu és santo, Tu és poderoso, Pai amado. Tu tens sustentado, Pai amado, dia após dia debaixo de Tuas mãos, ó Pai. Que o Senhor possa estar nos guiando, Pai amado, nessa noite de aprendizado aqui. Que tudo que o nosso pastor venha falar, venha nos ensinar, ó Pai, nós possamos colocar em prática, ó Pai, para que nós possamos engrandecer cada vez mais o Teu reino. É assim que nós Te oramos e Te agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, queridos. Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos. Provérbios 19, do verso 1 ao versículo de número 11. Provérbios 19, do verso 1 ao verso de número 11. Nós vamos fazer uma leitura alternada. Eu vou ler os ímpares, na sequência, os irmãos, os versículos pares até o versículo 11. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábios e tolo. A estutícia do homem perverte o seu caminho, mas é contra o Senhor que o seu coração se ira. A falsa testemunha não fica impune, e o que profere mentiras não escapa. Se os irmãos do pobre o aborrecem, quanto mais se afastarão dele os seus amigos. Corre após eles com súplicas, mas não os alcança. A falsa testemunha não fica impune, e o que profere mentiras perece. A discrição do homem o torna longânimo, e a sua glória é perdoar as injúrias. Amém. Louvado seja Deus. Nós vamos, queridos, nesse instante, já fazer os nossos pedidos de oração. Então, os irmãos que têm algum pedido de oração, podem fazer, e nós estaremos na sequência orando por cada um dos pedidos. Fiquem à vontade. A oração pelo acampamento. Isso. A filha de nossa irmã Lucicleide Semírimes, ela está enferma, tem passado algumas dificuldades, está pressando muito nossas orações. Por Melquisedeque, que está com câncer. Mais alguém? Pela saúde da nossa irmã Francisca. Pela igreja, pelas congregações. Seu sobrinho mais velho, Marcelo. Pelo sobrinho de nossa irmã Lili, Marcelo. Então vamos orar nesse instante. Eu vou pedir que esteja nos elevando a Deus nesta oração. A nossa irmã... Fugiu a mente agora não da irmã. Nossa irmã Cida, para fazer essa oração. Amado Deus e eterno Pai, estamos aqui em Tua presença, Senhor,
para te agradecer por mais um dia, pela oportunidade, Senhor, de estarmos aqui. Obrigado, Senhor, por tudo que tem nos dado, pelo alimento, pelo ar que respiramos, Senhor, por tudo. Ó Senhor Deus, amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tudo, Senhor, pela vida, por tudo que o Senhor tem nos livrado. Pai amado, visita, Senhor, a casa dessas pessoas que estão precisando, Senhor, de saúde, estão precisando, Senhor, de livramento, Senhor, de graça, de bênção, Senhor. Estão carentes de Tua palavra, meu Pai. Visita também, Senhor, as pessoas que estão precisando ser visitada pelo Espírito Santo, Senhor. Ser com eles, Senhor. Ser com a nossa casa, com a nossa família, Senhor. Visita as congregações, Senhor, que seja cada dia mais avivada, meu Deus, com o Teu Espírito Santo. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, em o nome santo de Jesus. Amém. Amém, querido. Vamos ficar em pé? Vamos louvar ao Senhor, cânticos espirituais. Sopa aí. Essa é a hora de adoração. Vem a Ele teu coração. Você pode acompanhar com palmas? Vem, sim, como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem. Vamos cantar um pouco mais forte esse refrão. Toda língua confessará ao Senhor. Todo joelho se dobrará. Mas aquele a quem Deus escolheu, tesouro maior terá. Vem, essa é a hora de adoração. Vem, a Ele teu coração. Assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele a quem Deus escolheu, tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele a quem Deus escolheu, tesouro maior terá.
no santuário para ver tua força e tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam, os meus lábios te louvam, oh Deus, sou meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja como terra árida, exausta sem água. Assim eu te contemplo no santuário para ver tua força e tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida. Louvam, assim eu te contemplo no santuário para ver tua força e tua glória, que a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam, os meus lábios te louvam, oh Deus, tu és o meu Deus forte. Amém, irmãos, podem já sentar. Amém, querido, louvado seja Deus. Vamos abrir nossas Bíblias, a carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, verso 8. Colossenses 3, versículo de número 8. Daremos esse texto, palavra do Senhor. Todos acharam? Vamos ler juntos a palavra de Deus, esse verso. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Amém. Louvado seja Deus. Vamos orar ao Senhor, pedir que Deus nessa noite nos ilumine e fale ao nosso coração por intermédio do estudo bíblico dessa noite. Pai amado, nós te damos graças pelo privilégio de estarmos aqui reunidos para aprendermos a tua palavra, para estarmos em comunhão contigo e com o teu povo. Ó Deus amado, nesse instante que nós agora iremos aprender mais uma porção de tua palavra, fala ao nosso coração, repreende, exorta, nos adverte, nos ensina o caminho que nós devemos trilhar. Para a glória do teu nome nós oramos e pedimos isso. Amém e amém. Nós começamos semana passada uma nova série intitulada Ira, arrancando o mal pela raiz. Quem não participou semana passada, quem não assistiu, vai lá no YouTube. Agora nós estamos com uma nova modalidade. As transmissões que são feitas do culto, depois são recortadas apenas a parte da mensagem ou do estudo em uma aba separada para ficar mais fácil a localização do texto, da temática que foi abordada. Então os irmãos poderão ir lá e acessar diretamente o estudo da semana passada, sem precisar assistir todo momento. Você pode ir diretamente na mensagem para assistir e para compartilhar. Então, nós falamos semana passada sobre a ira arrancando o mal pela raiz, e nós abordamos na semana passada a primeira temática, que é sobre o que é ira. Então, o que é que significa, o que é irar-se, e a gente então começou a fazer uma análise bíblica de como que a ira ela está presente na nossa vida, ela possui uma raiz muito profunda em nosso coração, e que é preciso, à luz da palavra de Deus, encontrar
estas raízes, encontrar o que está alimentando esta árvore e arrancar o mal pela raiz. Vimos então sobre o que é a ira, a definição funcional de ira, e vimos como que a ira, ela é divina, ela é humana, pecaminosa, e ela é humana e justa. São 3 tipos de ira que nós analisamos semana passada: a ira divina, a ira humana justa e a ira humana pecaminosa. Nós podemos irar sem pecar, mas normalmente a nossa ira é fruto de pecado. Então hoje nós vamos falar exatamente sobre isso. Sua ira é realmente justa? A sua ira se enquadra naquilo que o Senhor Jesus ensina, que nós podemos irar sem pecar? Ou a sua ira faz parte daquelas atribuições que a gente vai encontrar como sendo oriundas do coração humano, do nosso pecado? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, de maneira mais breve hoje, até 8h30 no máximo. Quando nós fazemos uma rápida caminhada na Bíblia Sagrada, especialmente nas muitas histórias que a Bíblia Sagrada tem, Antigo Testamento especialmente, nós vamos encontrar histórias recheadas de ira. Uma boa parte dos enredos das histórias bíblicas nascem com um problema da ira. A começar por Gênesis 4, versículo 5, com o exemplo de Abel e de Caim, melhor dizendo. Nós encontramos ali um rastro claro de ira quando Caim mata seu irmão Abel, porque ele irou-se, ele ficou profundamente enraivecido, porque o sacrifício de Abel foi aceito perante Deus e o dele não foi. Nós vamos encontrar o primeiro caso sendo registrado ali com homicídio na família, que foi o caso de Caim contra Abel. Nós temos um outro caso, que é registrado lá em Gênesis 27, que foi a ira de Esaú para com Jacó. Jacó enganador. Jacó aquele que procede de maneira maliciosa, e logo em seguida o que nós temos então é a ira de Esaú contra Jacó. Nós caminhamos um pouco mais e a gente vai perceber que há um rastro na Bíblia Sagrada de histórias de ira. Nós temos, por exemplo, o exemplo da fertilidade de Lia e a súplica desesperada de sua irmã Raquel: dá-me filhos, Senhor, eu preciso de filhos, dá-me filhos, senão eu morro. Um desespero por causa da sua irmã, que era fértil, e ela não. Nós vamos encontrar a ira de Potifar contra José. Na narrativa de Gênesis 39, nós vamos encontrar um momento, até antes, em alguns momentos, em que a mulher de Potifar começa a tentar José lá no Egito. E ele, ao ser tentado, fugiu. Perna para que quero. Mas a mulher de Potifar levou para o seu marido a informação de que José havia tentado abusá-la. A resposta a essa conversa da mulher foi uma ira de Potifar, ao ponto de lançá-lo na prisão. Nós temos ainda um exemplo, e esse exemplo eu queria que os irmãos abrissem, em Êxodo 32, verso 19, que é quando Moisés, provocado pelo rápido declínio moral do povo, por causa da idolatria. Êxodo, capítulo 32, verso 19. Alguns textos nós vamos abrir, outros textos, eu vou só mencionar a história, porque os irmãos já conhecem, então vem à mente, e para quem não conhece, o texto está em tela, pode notar e em casa estudar mais profundamente o texto. Êxodo 32, versículo 19, diz assim: logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças, então, acendendo-se-lhe a ira, arrojou das mãos as tábuas e quebrou ao pé do monte. Então, a Bíblia traz um rastro imenso de ira na história do povo de Deus. Nós temos ainda um outro exemplo, o exemplo de Saul. 1 Samuel, capítulo 18, verso 8. 1 Samuel 18, verso 8, diz assim a palavra do Senhor. Então Saul no caso, né? No livro de Samuel, mas a história de Saul.
Então Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo, e disse: 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta senão o reino? A expressão aí no versículo 8, se indignou muito, acendeu a sua ira. Essa história é curiosa, eu já falei sobre ela aqui na igreja em um momento oportuno, onde a gente encontra um rei irado contra um servo por causa de uma comparação que fazem. E aqui a gente vai perceber, irmãos, como que a ira normalmente ela é pecaminosa. Moisés, ele tem um ataque de ira em Êxodo 32 por causa da idolatria do povo para com Deus. E a gente mais à frente vai ver a diferença da ira justa e da ira injusta. Qual era o motivo da indignação de Moisés? O povo havia deixado de adorar a Deus, deixado de esperar e aguardar a resposta, a palavra de Deus que seria traga por ele, e logo se corromperam e passaram a adorar uma imagem, um ídolo, um bezerro feito pelas próprias mãos. Moisés fica indignado contra o pecado, contra o declínio moral do povo. Então, qual é o objetivo desta ira? O pecado, a desobediência a Deus, a idolatria. Saul está indignado com respeito àquilo que falam a respeito dele, de suas vitórias ou não, para com Davi. Qual é a motivação de sua ira no caso de Saul? É porque estavam comparando ele com Davi. Nessa comparação, Davi, que era um servo, era visto com bons olhos e era visto como sendo alguém com maior influência e poder e estratégia do que o próprio Saul. Qual é o motivo da ira de Saul, então, aqui nesse momento? Não é o pecado do povo, não é a má língua do povo, não é as más conversações que de fato corrompem o bom costume, mas a ira de Saul está para com o seu ego. Saul não estava irado aqui em 1 Samuel 18 por conta da idolatria, por conta do pecado. Que o povo pecou na comparação? Pecou. A comparação feita das mulheres para Saul e Davi, ela foi pecaminosa. Afinal de contas, toda comparação ela é injusta. As comparações, elas sempre são perigosas. Eu acho muito delicada essa questão de ficar comparando uma pessoa com a outra. Ah, mas o anterior fazia assim, esse agora faz assim. Ah, mas a outra presidente agia assim, esse age assim. Especialmente quando a gente lida com esse âmbito de igreja. Quando a gente lida com esse âmbito espiritual, de trabalho para o reino de Deus. Nós não estamos falando de uma empresa, de produtividade. Nós estamos falando de um reino. Então, às vezes as pessoas, com muita imprudência, utilizam de comparações. Ah, mas a mulher do outro era assim, a mulher deste agora é assim, a cicrana fazia isso, essa faz aquilo. Toda comparação ela é injusta e gera um sério problema. Não há comparações que não gerem problemas. Ninguém quer ser comparado, irmãos. Então, se você se coloca no lugar da pessoa, você certamente não faz. E é o que acontece aqui. Só que o problema das mulheres revelou um outro problema no coração de Saul. Porque a comparação, invariavelmente, cedo ou tarde, ela vai chegar pela boca do imprudente. Infelizmente, a gente sempre vai se encontrar com alguém que é imprudente, que fala demais, que compara demais, que fica falando demais da vida dos outros e vai acabar se chateando. Invariavelmente, infelizmente, tem disso. Mas quando isso vier a acontecer, embora não devesse acontecer, a nossa resposta e a nossa atitude vai revelar o que tem em nosso coração. É o que acontece com Saul. No momento que ele diz, olha, as mulheres dizem que Saul matou 10 milhares, a mim só deram milhares, espera ainda. O que é que falta, Davi? Só estão faltando colocar ele no meu lugar, no reino, entregar o trono a ele. Saul fica indignado, e daquele dia em diante, diz o texto, Saul não viu mais Davi com bons olhos. Qual o propósito dessa ira? Uma ira pecaminosa, uma ira de ego, de ciúmes. Havia ciúme no seu coração. Nós temos um exemplo também de Davi, agora em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 8. Diz assim: desgostou-se Davi porque o Senhor irrompera contra Uzá e chamou aquele lugar
Pérez Uzá até o dia de hoje. Nós vamos encontrar agora aqui duas histórias que se misturam. E eu vou pregar no acampamento, não especificamente sobre Uzá, mas eu vou falar sobre Uzá no acampamento, que nosso tema será a santidade. E nós temos aqui uma história muito conhecida, quando Uzá foi tentar segurar a arca de Deus, o versículo diz que a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e Deus ali o matou pela irreverência. A ira de Deus por conta da irreverência de Uzá agora gera em Davi, ou revela em Davi, a sua ira por conta da atitude de Deus. Então a gente vai encontrar na Bíblia Sagrada constantes menções sobre a ira. Há um rastro na Bíblia Sagrada de ações iradas. Nós temos o exemplo de Jonas. Veja, por favor, mais esse exemplo de Jonas. Lá no capítulo 4 do profeta Jonas, a gente vai encontrar algo que acontece com o profeta no momento em que ele estava ali em aquela cidade de Nínive pregando. E diz o texto aí, no capítulo de número 4. Eu vou ler o versículo 10, depois o 1 do 4. Diz assim: viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito, que lhes faria e não fez. Versículo 1 do capítulo 4. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso o que eu disse, estando ainda na minha terra. Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se e grande em benignidade, que te arrependes do mal. Deixa eu explicar para os irmãos, para quem não conhece bem a história. Jonas vai até Nínive, é enviado por Deus até Nínive. Ele nega a sua ida e pega um barco para Tarsis. No meio do caminho, a tempestade assola o barco. Todo mundo começa a ficar preocupado, procurar o culpado daquela tempestade, pois entenderam que aquela tempestade era causada por algum mal. E chegam em Jonas. Jonas, tu és o culpado. Joga Jonas no mar. Um grande peixe engole Jonas. Não foi baleia. Se bem que para Deus não há impossíveis, mas foi um grande peixe. Cospe Jonas na beira da praia em Nínive. Nínive era uma cidade litorânea. Chega lá Jonas injuriado, porque não queria ir pregar. Nínive era uma cidade opostora, era a cidade inimiga do povo de Deus. Havia perseguido a muitos, havia matado profeta, havia exterminado milhares de pessoas de maneira cruel. Jonas não queria pregar aquele povo sanguinário, mas começa a pregar. E a pregação de Jonas é uma pregação dura, de condenação, aguardando ele que ninguém fosse convertido ao Senhor. E a Bíblia vai nos dizer, versículo número 10, que o povo se arrependeu. Houve uma grande conversão na cidade de Nínive. Todo o povo se arrependeu. Jonas, ao invés de ficar alegre, porque esse é o sentimento natural de todo crente, quando um pecador se arrepende, se afasta no céu, imagina aqui na terra. A nossa ação deve ser semelhante. Festa, alegria, celebração, contentamento. Um pecador foi salvo. O filho que estava perdido voltou. Jonas fica irado. Fica bravo. E diz o texto aí que ele desgostou-se e extremamente ficou irado. Além de ter irado-se por um motivo errado, fez também uma oração baseada na ira. Quebrou ainda o terceiro mandamento. Lembra quando eu preguei sobre o terceiro mandamento? Cuidado para não usar o nome de Deus em vão. No momento da sua raiva, no momento da sua ira, fica: ah, Deus, eita, meu Deus. Deus não tem culpa dos seus problemas, Deus não tem culpa do seu pecado, da sua instabilidade, Deus não tem culpa da maneira como você procede com as coisas, da sua impaciência. Deus não tem culpa, isso é pecado seu, isso é problema seu. Então, nós quebramos muito o terceiro mandamento quando a gente fica fazendo orações raivosas a Deus. Eita, meu Deus, esse menino. Natural isso, muito comum acontecer. Isso é a quebra do terceiro mandamento, usando o nome de Deus em vão, como fruto de nossa raiva, de nossa ira. Jonas fez isso. Além de estar irado e desgostoso pela bênção que Deus deu, orou irado ao Senhor. E então, ele disse: eu bem sabia. Veja, se nós fôssemos analisar esse texto, os pecados de Jonas aqui. Ficou triste quando deveria se alegrar.
orou irado ao Senhor e ainda quis dar uma lição de moral em Deus. Eu sabia que Deus era um Deus clemente, um Deus tardio em ira, que se arrepende do mal. Por isso eu não queria vir para cá. Agora Deus me manda para cá para acontecer isso. Em outras palavras, Deus errou. Então, Jonas fica injuriado por conta daquela atitude. E aí diz o texto, queridos irmãos, no versículo de número 6, o seguinte: então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas para que o fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Versículo 7, Jonas 4. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? A resposta de Jonas: é razoável a minha ira até a morte. Ele estava tão irado, que Deus estava perguntando a ele: Jonas, ô Jonas, essa tua ira tem fundamento? A minha ira tem fundamento até a morte, Deus. O cara estava fezado, como o povo diz, né? Estava escaldando em ira. Como a velha história do raiva que diz: não estou com raiva. Do Senhor raiva que diz que não está com raiva. E aí diz Deus então, versículo 11: E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre mão direita e mão esquerda, e também muitos animais. E o livro termina com essa pergunta que Deus faz a Jonas: Jonas, tu estás irado por conta de uma planta, porque esta planta que eu plantei ontem e matei hoje está fazendo com que o sol daquela cidade litorânea estivesse lhe incomodando, e você está irado até a morte. Em outras palavras, por conta do calor. Quem aqui não se ira por conta do calor? O meu conselho não é quente, está um pouco quente, mas ainda assim, comparado a outras regiões, está uma maravilha divina aqui. Você tira para o sertão aí, lá das bandas do Ceará, isso aqui para eles é um ar-condicionado natural. Os meus alunos essa semana lá em Garanhuns, eu dizendo assim: rapaz, e eu suando, dando aula na sala e suando, né? Porque Garanhuns está muito quente também. E eu suando na sala: me diga esse ar-condicionado, pelo amor de Deus, que eu estou morrendo de calor aqui. Aí eu me disseram: pastor, a gente está morrendo de frio. Eu digo: de onde, pelo amor de Deus? Não, aqui está um gelo para a gente. Vai lá na minha região para ver. Eu digo: eu sei como é, faz tempo que eu saí e desacostumei. Mas quem de nós não se ira às vezes com calor? Jonas está virado por conta de um sozinho que bateu na sua cabeça. Aí Deus diz: Jonas, se você está irado por conta de uma planta, está extremamente injustiçado por conta de uma planta, não vou ter eu, Jonas, misericórdia de mais de 120 mil pessoas. Sabe qual é a pergunta de Deus a Jonas? A sua ira, Jonas, ela é justa? Será que você está irado pela motivação correta, pelo motivo correto? Não estava. A sua ira era pecaminosa por puro egoísmo. Além disso, nós temos outros exemplos. Nós temos o caso de Eliú contra Jó. Lá em Jó 32, de 1 a 5, quando Jó estava respondendo às refutações deles, e Eliú fica irado contra Jó. Nós temos o exemplo do rei Xerxes, lá em Ester, capítulo 1, versículo 12, e capítulo 2, verso 1. O nome do rei Xerxes, ele muda, tá? Algumas versões traduzem Xerxes, outros traduzem Assuero. É a mesma pessoa. É porque a tradução, ela dá essas duas bases. Diz lá o texto de Ester, capítulo 1, que o rei chamou sua esposa Vasti para se apresentar, após 10 dias de muita bebedeira. E entenda, eu preguei uma vez uma série inteirinha no livro de Ester, e analisando a passagem, o texto original nos mostra, junto com o seu contexto, que a proposta do rei
em chamar Vasti para se apresentar, não era simplesmente aquela atitude: olha, minha esposa está aqui, cumprimente os convidados. Não era só uma apresentação familiar. Ele queria que a esposa viesse e apresentasse, possivelmente despida, ou para despertar nos homens que estavam ali, já embriagados com ele, porque ele diz que o coração do rei já estava alegre de tanto vinho que ele tinha tomado, despertar a cobiça e o sentimento que, eita, a mulher do rei é bonita, viu? E Vasti disse: eu não vou. Diz lá o texto de Ester, capítulo 1, versículo 12, que o rei Assuero ficou extremamente irado e, por conta disso, consultou seus amigos para saber o que faria com Vasti. E despediu ela, tirou o seu posto de rainha, a expulsou do palácio, sobre ela trouxe inúmeras punições, tudo por conta de sua ira. No livro de Ester nós temos um outro exemplo, o exemplo de Amã. Amã estava injuriado por conta do judeu Mardoqueu e pretendeu matar aquele homem, lá no capítulo 3 de Ester, e tentava destruí-lo. No final das contas, quem é destruído é o próprio Amã, porque conforme diz Provérbios 1,18, que homens violentos fazem tocaia contra a própria vida, armam emboscadas contra eles mesmos. O que a gente percebe nisso aí, irmãos, é que toda ira pecaminosa que vem do coração, não da lei de Deus, ela mata, ela gera problemas, ela traz prejuízos para toda a vida. Então, nós vamos encontrar mais de uma vez na Bíblia Sagrada inúmeras menções de chuva de ira que por vezes a gente encontra no povo. A imagem da palavra ira no hebraico, ela indica uma tempestade ou chuva violenta. Outro termo hebraico traz a ideia de furor ou ira intensa. Então, a ira bíblica é tratada como sendo uma tempestade, algo violento. E é exatamente assim que a gente vai perceber também em Provérbios 19:3, que nós lemos no início do culto. É a insensatez do homem que arruína a sua vida, mas o seu coração se ira contra o Senhor. Então, um rastro de ira a gente encontra na Bíblia Sagrada e nós poderíamos, irmãos, aqui olhar vários exemplos de pessoas que iraram. Eu vou adiantar um pouquinho e a pergunta que eu faço agora é: sua ira é realmente justa? Sua ira é realmente justa? A pergunta que Deus faz a Jonas: Jonas, é verdade que tu estás irado porque uma planta morreu? Será que isso é justo, Jonas? Nós temos, irmãos, um perigo do auto-engano. Eu queria que os irmãos agora abrissem 3 textos. Cada pessoa abre um texto para a gente ler rapidinho. Jeremias 17:9, uma pessoa abre esse texto. Outra pessoa abre Efésios 4:22 e outra Hebreus 3:12 e 13. Quando encontrar o texto, pode ler em voz bem alta para todo mundo ouvir. A gente vai ver aí que a maior parte da ira humana, ela é pecaminosa. A maior parte da ira humana, ela é pecaminosa por conta do nosso auto-engano. A gente justifica a nossa ira com a mão de cal, mas ela sempre revela que é o coração enganoso que motiva isso. Primeiro texto, Jeremias 17:9. Quem achou pode ler. Jonas diz: a minha ira é justa até a morte. Era justa? Não era. Coração enganoso. Ele estava acreditando que a sua ira era justa, mesmo estando completamente errado. Coração enganoso. Jeremias vai dizer: enganoso é o coração do homem, desesperadamente corrupto. Então aquela ideia: siga o desejo do seu coração. Quem disse isso? Satanás. Não vem de Deus. Não siga o desejo do seu coração. Seu coração é enganoso, seu coração é maldoso, seu coração é pecaminoso. Se você seguir o seu coração, você vai cair no abismo e vai desagradar o Senhor. Efésios 4:22. Com respeito ao trato passado, se despoje, ou tire tudo isso, porque
há um auto-engano no homem. Lembra lá, voltando para Jonas, a gente poderia tomar o exemplo de Jonas para o nosso estudo. Deus vai dizer, Jonas, eu não vou ter compaixão de uma cidade que não sabe discernir, é mão direita da mão esquerda. O que é que Deus está dizendo ali? Não é que o povo não soubesse o que era direita e esquerda, mas espiritualmente estavam cegos, não conseguiam ter discernimento dessas coisas. Agora que nós somos novas criaturas, nós temos discernimento espiritual. Então essas práticas oriundas do coração, oriundas da carnalidade, deve ser despojada de nossa vida. O crente não pode viver na carne. Ele deve andar no espírito. Por isso que a gente vai encontrar constantemente. Despojeis, deixa de lado, abandona isso. O crente deve andar no espírito e não nas concupiscências da carne. Hebreus 3, verso 12 e verso 13. Primeiro fala perverso coração, depois fala engano do pecado. Então, por vezes, a nossa ira não é justa por causa do auto-engano que há em nosso coração. Dado o perigo do auto-engano, como é que a gente pode distinguir entre a ira justa e a ira pecaminosa? Nós temos três critérios para observarmos a ira justa. Eu vou terminar com esses três critérios e depois 7 perguntas. Primeiro, a ira justa, ela reage contra o pecado real. Quando a Bíblia diz, irai-vos e não pequeis, ela está falando de uma ira que reage contra o pecado. Eu sempre digo isso aqui, a ira verdadeira, ou melhor dizendo, a ira que não é pecaminosa, ela está dirigida a uma ação pecaminosa e não contra o indivíduo somente. Porque, por vezes, a nossa ira ela é voltada para a pessoa e não para a ação da pessoa. Então, a gente, ao invés de trabalhar o problema que a pessoa cometeu, a gente faz se distanciar da pessoa que cometeu um problema. Então, a nossa reação irada, ela é errada. Porque o princípio de interpretação da ira também é errado. Também é errado. Então, a ira justa reage contra o pecado real. É uma percepção correta do verdadeiro mal, do pecado como é biblicamente definido. E a Bíblia vai dizer que pecado é transgressão à lei de Deus. Então, a ira justa não resulta meramente por ser incomodado, ela responde ao pecado. Nós vamos para o acampamento e de repente alguém, sem querer, acende a lâmpada ao longo da madrugada. E você fica irado porque alguém acendeu a lâmpada contra a madrugada. Essa sua ira não é justa, porque ela é uma ira que não está resultando de um pecado, mas de um incômodo que você teve. Então, há muitas ações que geram a ira na pessoa que é puramente por pecado. Nós não queremos ser incomodados, nós não queremos que ninguém traga algum desconforto para nós, então nós ficamos irados. Esses dias aconteceu uma cena interessante aqui na frente da igreja, no horário dos alunos saírem. A gente tem um problema sério com o trânsito aqui do Bom Conselho, especialmente essa partezinha aqui, eu acho que é uma das piores, dia de sábado e quando terminar a aula aqui da escola, um problema sério. Nós estamos até vendo a possibilidade depois de abrir a outra saída ali, para ver se viabiliza mais, mas de todo modo tem que passar aqui. E aí um dia, 11h30 da manhã, muito carro aqui na frente, as pessoas passando, os pais chegando, outros pais saindo, uma mulher simplesmente resolveu parar o carro dela ali na frente da igreja assim, e ficar esperando o menino vir lá de dentro, alguém chamar e vir. Uma fila de carros se formou aqui atrás, porque haviam carros vindo e travando a passagem, e ela simplesmente parou. E o pessoal buzinando, ela parada lá no telefone, nem aí. Aí um homem se levantou do carro atrás de mim, com muita raiva, foi lá e disse umas coisas, eu não estou nem aí, eu que não vou levar sol. Veja, egoísmo, só pensa em si, não quer botar o carro ali na frente para não levar sol, e os outros que se ferrem atrás, esperando a beleza, esperar a boa vontade de alguém chamar, enquanto todos os pais descem, vão buscar o menino e flexibiliza o trânsito. Egoísmo. Muito de nossa ira é fruto de egoísmo. Só penso em mim.
Há muito disso. Há muito disso. O reflexo da ira geralmente é assim. Eu não estou preocupado se vai atrapalhar os outros. Eu quero saber do meu bem-estar. Eu estando bem, os outros que se explodam para lá. Essa é a ira, é a atitude pecaminosa, fruto do egoísmo. Segundo motivo, tem seu foco em Deus e seu reino, seus direitos e preocupações, não em mim, no meu reino, meus direitos e minhas preocupações. Na Escritura Sagrada, nós vamos perceber que a ira, quando ela é justa, ela sempre está voltada para o reino, para Deus, não para o homem em si mesmo. Às vezes que Moisés irou e não pecou, era porque a preocupação dele era com o reino de Deus. Às vezes que o próprio Cristo se irou, lembra quando Jesus entra no templo, pega os cambistas, começa a revirar mesmo, botar todo mundo para correr. A ira de Jesus ali era uma ira justa, porque qual era a preocupação? Vocês estão escandalizando, vocês estão corrompendo, vocês estão banalizando o templo, fazendo comércio na casa de Deus. É a ira justa, porque a preocupação ali não era consigo mesmo, mas era com o reino de Deus. E a gente precisa ver se esse algo como uma ofensa é contra Deus ou é contra nós, porque quando é contra nós, a nossa ira pode ser injusta. Terceiro e último lugar, a nossa ira é justa quando é acompanhada por outras qualidades piedosas e se expressa também de maneira piedosa. Então vamos lá. A ira justa, irmãos, ela mantém o autocontrole. Quando a ira é justa, ela mantém o autocontrole. A ira justa não é descontrolada. Pode ver. A ira de Deus, ela sempre é controlada por um princípio regulador. Deus não age descontroladamente. Não age. Porque a ira dele é justa. Desculpem. Garganta seca. Pega alguém para mim, por favor. Que eu estou ficando sem voz já. Além disso, a ira, semelhante à de Cristo, não é dominadora nem é míope. Pode perceber que todas as vezes que a gente encontra o Senhor tendo ações de ira, os apóstolos ou algum outro crente piedoso, nós vamos perceber que essa ira é uma ira controlada, calma, serena, aplica a penalidade sem perder o controle. É exatamente assim que funciona. E aí, para facilitar um pouco isso, e a gente vai parar por aqui, eu trouxe 7 perguntas para lhe ajudar a determinar se sua ira é justa ou não. 7 perguntinhas que revelam se o que tem motivado a nossa ira é algo justo ou é nosso pecado. Primeiro, você fica irado pelas coisas certas? Você está se irando porque estão pecando contra o Senhor, porque é uma atitude pecaminosa, ou você está irando por motivos banais? Tipo essa senhora que estava atrapalhando o trânsito e não queria ser incomodada por ninguém. O que é que motiva? Obrigado. O que é que motiva a sua ira? Segundo, sim. Sim. Não. Veja só. Existe uma grande diferença entre uma ira mansa, mais autoritativa, e uma ira descontrolada e agressiva. Quando a gente olha para aquela passagem de Mateus, a primeira impressão que a gente tem é de que Jesus era um descontrolado. Só que, lembremos, em qual contexto, em qual ambiente Jesus estava? Templo. Casa que ele chama casa do meu pai. Ele mesmo, na casa de meu pai. Qual era a situação do povo? Pecado. Jesus não estava sendo prejudicado com a venda, nada daquilo interessava a ele. Era uma ofensa, ali aquela ação comercializada dentro do templo, era uma ação ofensiva diretamente contra Deus. Como é que Deus agiu para com o pecado de usar? Matou ele. Porque o próprio Deus tem o direito de irar e matar. A nós não. Nós temos o direito de ira. Nós temos o direito
de nos indignarmos com o que é errado, mas o Senhor vai dizer: a vingança pertence a mim. Então Deus é aquele que julga a ira e já vinga a ira, porque Ele pode fazer isso. A nós não. E o que Cristo é? Deus. Então Ele age de fato de maneira segura por causa dos cambistas dentro da casa de Deus. Mas isso não reflete descontrole. Quer ver um exemplo disso? Quando Jesus foi preso, Mateus, lá em Mateus 26, diz o texto que Pedro tomou a espada e tome na orelha de Malco. Queria arrancar a cabeça, mas errou, que era pescador, arrancou fora a orelha direita de Malco. Jesus diz: embainha tua espada. Se Jesus tivesse uma ira descontrolada, o que é que faria? Aproveitaria o embalo e tome soco na cara do soldado? Não, embainha a espada, Pedro. Então, perceba, há um autocontrole em Cristo Jesus. Havia momentos em que era necessário uma firmeza, uma segurança. Mas havia momentos que ele dizia: calma, não será assim que nós procederemos. Então entenda, o motivo pelo qual nós estamos nos irando revela se a nossa ira é justa. Porque, por vezes, a nossa agressividade na ira não é contra o pecado, é contra a pessoa. É contra o que nos desagrada, é contra um jeito que a gente não gosta. E isso é pecado. Segundo, você expressa a sua ira de maneira certa? Como é que você expressa a sua ira? Terceiro, quanto tempo dura a sua ira? Aqui nós temos um fator determinante se a nossa ira é justa ou não. A nossa ira, ela lida diretamente com o pecado e passa, ou nós ficamos irados por muito tempo? A ira longa normalmente é um reflexo de que a nossa ira, de que não é justa. Quarto, quão controlador é a sua ira? No momento que você tem ira, essa ira controla as outras ações que você tem? Ou você sabe dominá-la? Porque, veja, esse aspecto de quão controlador é a sua ira reflete especialmente nos nossos relacionamentos. Alguém que teve uma ira em casa sai na rua descontando nos outros. Meu filho, ninguém tem culpa de seu problema em casa, não. É bem verdade que às vezes a gente fica mal mesmo, porque não tem como a gente estar emocionalmente abalado, algo desse tipo, mas ninguém tem como. Aí tem gente que passa um estresse em casa, no trabalho, aí chega nos cantos com o bico do tamanho do avião, de cara feia, de cara amarrada, porque não gosta de alguém, porque tem... Estraga o ambiente, estraga o clima, não sabe controlar a sua ira, não sabe controlar a sua raiva, seu desgosto, e reflete isso nos outros. Então, veja como que nós pecamos às vezes, por não entendermos o princípio da ira em nosso coração e do nosso egoísmo. Quinto, o que motiva a sua ira? A palavra de Deus? Isso é pecado, isso dá agrada ao Senhor. Porque, irmãos, normalmente a gente age o contrário, sabia disso? O crente peca, o crente faz algo que aborrece ao Senhor, o crente está vivendo uma vida dissoluta, e a gente nem sempre tem coragem de chegar com firmeza e dizer: rapaz, isso é pecado, isso está aborrecendo a Deus, isso você está fazendo vai prejudicar você, no aspecto de repreensão dura contra o pecado. Mas quando alguém diz um tantinho assim com a gente, solta as cachorras. É briga, é confusão, é desabafo em rede social, é desaforo. Por quê? Feriu o meu nome, disse algo contra mim. Então, o que é que motiva a nossa ira? É o pecado contra Deus e sua palavra, ou é o desabono de nós mesmos? Sexto lugar, sua ira está engatilhada e pronta? A imagem é: você está pronto para se irar a qualquer momento? Ou você é longânimo, conforme diz a palavra do Senhor? E a sétima pergunta, todas estas 7 perguntas não são minhas, são de Paul Davidson. Qual é o efeito de sua ira? O momento que você fica irado, após o momento de sua ira, vai gerar benefícios, vai gerar uma reeducação, vai gerar uma edificação, ou vai gerar problemas? Pronto, essa última pergunta, ela bate as outras tudinho. Após o momento de ira, o que é que isso vai resultar? Vamos ver, vamos olhar o exemplo de Cristo Jesus. Chega no templo, revira tudo, isso aqui está uma bagunça, não pode. O que é que gira? O que é que gera? Reverência, ordem, decência, disciplina, temor ao Senhor.
Uma ira desgovernada gera o quê? Confusão, separação, moído, raiva, rancor. Não é assim? Quando a gente tem uma ira desordenada contra alguém, é separação na certa, é problema na certa, porque a motivação e o efeito de nossa ira não foi correto, porque a nossa ira não era justa. Toda ira justa traz efeitos benéficos. Traz efeitos benéficos. Enquanto que a ira injusta, ela vai trazer efeitos maléficos para a nossa vida e para a vida do nosso próximo. Então, qual é o motivo da sua ira? É justo ou é pecaminoso? E Deus, com estas 7 perguntas de Paul Davidson, nos ajude a refletirmos sobre como tem sido o nosso proceder em nosso sentimento, em nossas emoções, em nossos relacionamentos, para a glória dele. Vamos orar nesse instante e a gente encerra assim nosso estudo bíblico. Vamos ficar em pé? Vamos orar ao Senhor. Pode continuar a gravação para quem está em casa acompanhar as ordens do acampamento. Pai amado, muito obrigado por essa noite, pelo privilégio de estarmos aqui em Tua casa, reunidos para aprendermos mais de Tua santa palavra e assim sermos moldados pelo Senhor. Nos ajuda, Pai, a sermos mais controlados, a sermos mais pacificadores, a agirmos de acordo com a direção do Teu Santo Espírito e de Tua palavra, não pela nossa própria carnalidade, para que assim possamos construir relacionamentos duradouros, sadios, glorificarmos o Teu nome, edificarmos pessoas e não afastarmos. Em nome de Cristo nós oramos, ó Pai, e Te pedimos. Amém e amém.